No livro de Jó, capítulo 1. Glória a Deus. Pode abaixar um pouquinho, tá? Pode abaixar um pouquinho a música. Jó capítulo 1. E no versículo 20, vai dizer assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: No saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Eu quero ler o versículo 20. Tem adorador aí? Amém. Glória a Deus. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e o adorou. Querido Deus, querido Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença para ministrar a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que não seja eu a falar, a mulher a falar, mas que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, Senhor, nesta manhã, Senhor. Envia, ó Deus, a Tua palavra com graça. Envia a Tua palavra, Senhor, com unção. Envia a Tua palavra, Senhor, e que esta palavra entre nos corações, meu Senhor, nos nossos corações, Pai querido. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Pode aplaudi-lo. Adeus. Pode sentar. Glória a Deus. Podeis sentar, em nome de Jesus. Igreja, o ano passado, no finalzinho do ano passado, nós tivemos, Deus nos deu para estarmos falando nesse ano de restituição. Quem lembra disso? Amém? E restituição é algo daquilo que foi perdido e que o Senhor traz de volta. E eu essa noite, nessa madrugada, eu estava pedindo a Deus uma palavra a respeito disso. E o Senhor então me deu Jó. Porque nos diz a palavra do Senhor aqui no versículo 1, quem era Jó, né? Tem pessoas que falam assim: eu estou passando as provas de Jó. Falei, não está não, amém? Não está não. E este homem, com tudo que aconteceu com ele, ele continuou fiel, ele continuou firme. E esse homem nos traz para mim e para você um relato daquilo que, se no momento bom o Senhor está conosco, no momento ruim da nossa vida Ele nos carrega no colo. Tem pessoas aqui que Deus está carregando no colo, mas tem pessoas aqui que está glorificando, engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Então no capítulo 1 de Jó, né, no capítulo 1, vai dizer quem era Jó, né? Então diz assim, havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. E este homem, ele era, como igreja? Sincero, reto e temente a Deus. De tudo que Jó tinha, a riqueza dele estava aqui, para Deus. Ele era sincero, ele era reto e ele era temente a Deus, né? E esse homem, ele era muito rico.
na terra de Uz, ele era muito rico. E vai nos dizer a palavra agora, de tudo que ele tinha, né? Nós vamos aqui, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de bois, 500 jumentas, era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente, né? Não tinha ninguém como Jó. E ele vai dizer: iam seus filhos e faziam banquete em casa de cada um, e enviava e convidava as suas irmãs a comerem, a beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o dia de seus turnos de banquete, enviava Jó, o santificava e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número dos seus filhos. Porque dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram do meu Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, ele tinha 10 filhos, e os filhos iam aos banquetes, e Jó, ele trazia sempre uma oferta, um holocausto ao Senhor, porque ele dizia: quem sabe os meus filhos pecaram, quem sabe os meus filhos falaram alguma coisa contra o meu Senhor. Então ele já entrava diante do Senhor em oração, em devoção pelos seus filhos, clamando a Deus pelos seus filhos. E Deus amava Jó. Amém? Esse amém aí não chegou nem aqui, pelo amor de Deus. Amém? Melhorou. Só que o inimigo, se você serve a Deus, você tem uma luta. A diferença agora é que antigamente a gente achava que era fantasma, hoje a gente sabe quem é ou não é? E agora nós não temos medo dele. Mas o inimigo, ele se levanta e ele luta com aquele que serve a Deus. Então ele começa a olhar para mim, para você, como ele olhou para Jó, e ele queria, sabe, ele chega diante de Deus, porque até aquele momento, você sabe que Satanás, ele era um querubim quando estava com o Senhor. Então o inimigo agora, ele começa a olhar para Jó, e ele vê o quê? Que Jó, ele tem tudo, sim ou não? Jó tem muita saúde, Jó tem muitos filhos, Jó tem um casamento perfeito, Jó tem muita gente trabalhando para ele, Jó tem tudo. Então a Bíblia vai nos dizer o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Olha, aqui versículo 6: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Você sabe quando a gente... Aconteceu isso com muitas mães e pais agora no final do ano, né? Quando chegaram lá e os filhos passaram, amém? Passaram de ano, né? Então, sabe assim, quando o filho faz algo assim tão bom, que a gente como mãe e pai, nossa, a gente fica muito orgulhoso. Sim ou não? Sim. Você está muito para baixo, pelo amor de Deus. Sim ou não? Sim. Glória a Deus, amém? Então, sabe, o Senhor, ele vai falar assim: olha, você observou o meu filho, o meu servo? Ele é um homem íntegro, ele é um homem temente. E ele começou a falar, eu acho que o Senhor, assim, o coração de Deus Pai, ele sabe, se alegra em ver os filhos na terra bem. Ele se alegra em ver os filhos buscando a Ele, né? Só que se Deus se alegra quando você está bem com Ele, o inimigo não. Então olha o que o inimigo vai dizer aqui no versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde?
Porventura tu nos cercaste a sua casa e tudo quanto tem, a obra da sua mão abençoaste, o seu gado está aumentando a terra, mas estende as tuas mãos, toque em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti. Esse versículo, igreja, ele traz algo para mim e para você. Porque o inimigo chega para o Senhor e fala: sabe por que ele está te servindo? Ele tem tudo. O Senhor dá tudo para ele. Ele tem saúde, ele tem família, ele tem filhos, ele é muito rico. Então o inimigo vai falar para o Senhor assim: mas estenda as tuas mãos sobre ele, tira aquilo que você deu, para você ver se ele não vai blasfemar de ti. E hoje em dia, infelizmente, a gente vê isso. Eu estava conversando com um homem, e este homem, ele, sabe, ali conversando com ele, e ele é zelador, não, porteiro do prédio onde meu filho trabalha, porteiro do prédio, né, da empresa onde ele trabalha. E quando eu cheguei ali, aquele homem: a senhora é a mãe do Diogo, e começou a falar, e o homem conhece bem a Bíblia, pastor Johnny. O homem conhece bem, e o homem começou a falar, e olha, aconteceu isso, ia de Gênesis e Apocalipse, e o homem fazia bem. Aí eu cheguei para ele e falei para ele assim: escuta, qual é a igreja que o senhor serve? Qual é o nome do ministério que você serve? Não, eu não sou crente não. Não é crente? Que essa sabedoria toda na palavra não é crente? Aí ele falou assim: sabe por que eu não sou crente? Porque se eu fosse crente, eu queria muita coisa, eu queria um carro, e começou a falar das coisas, né? Aí eu falei: eu queria um carro, eu queria ser muito bem de vida, eu queria, se eu fosse crente eu queria isso. Aí eu falei para ele assim: não é pecado você ter um carro, Deus pode te dar. Não é pecado você ter uma boa casa, Deus pode te dar. Só que há um versículo, eu acho que o senhor já leu esse versículo, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Você pode ter, mas a palavra do Senhor diz para buscar primeiro a justiça dele. E aí quando eu falava com ele, ele abaixava a cabeça, ele fazia assim. E daqui a pouco chegou uma outra pessoa, sentou ali, e ele saiu de onde ele estava, e ele começou a falar novamente, e aquilo foi me incomodando. E quando incomoda o Espírito Santo é fogo, né? Que não é a gente, é o Espírito Santo que começa, sabe? Aí eu olhei para ele, eu falei: deixa eu fazer uma pergunta. Então tinha uma escada, né, que saía da rua, a gente estava assim no primeiro piso. Aí eu falei assim para ele assim: se tiver 2 cegos e um cego pegar a mão do outro e for descer essa escada, o que vai acontecer? Ele vai cair, né, dona Dalva? Um cego guiando o outro, vai pegar na escada, vai cair. Eu falei assim: mas é isso que o senhor está fazendo. É isso que o senhor está fazendo. Porque o senhor conhece a letra, mas não conhece o espiritual. O Senhor conhece a letra, e o Senhor acha que o Senhor pode ir, mas se o Senhor falar para uma pessoa, e a pessoa, pela palavra que o Senhor falar, essa pessoa ela vier para Jesus, ela vai dizer para o Senhor assim: onde o Senhor congrega? Eu quero congregar na tua igreja. Sim ou não, igreja? Né? Pastor Johnny aí no Legendário, né, quando ele chamou o Legendário: agora você vai na minha igreja, eu congrego ali na Resgatando. E eu falei: onde que você vai levar esse povo? Então o senhor está como um cego guiando outros cegos. E aí quando o Diogo depois saiu, aí eu olhei, falei: Feliz Natal. Ele: olha, as palavras da senhora entraram no meu coração, viu? Eu falei: então procura uma igreja, meu filho, vá adorar o Senhor, vá buscar o Senhor, porque não adianta ficar só na palavra, só na letra. A letra mata, diz a palavra do Senhor. É o Espírito que, edifica, a letra mata. Então o homem conhecia tudo, mas eu creio que ele vai nesse final de semana. Quem sabe ele não está indo agora numa igreja, né, pastores? Amém? E o Jogo pode falar: mãe, aquele homem lá se converteu, né? Então você nota que
quando você vem para Jesus, então é uma luta. Então o inimigo, ele fala, ele tem tudo, toca nele. E aí Deus deu permissão ao inimigo para tocar em Jó. E olha o que diz aqui, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de umas chagas malignas, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. E tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então você nota, sabe, o inimigo ele vem, né? Primeiro o inimigo vem, ele começa a tirar tudo que ele tem, né? Depois ele começa a tocar aqui na enfermidade. No versículo, estou no capítulo 1 agora, no versículo 13, que diz assim: e sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu primogênito. E veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, as jumentas passeavam junto, e eis que deram sobre eles, e os tomaram os moços, e feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer-te as novas. Quem já ouviu falar que notícia ruim é igual pólvora? Notícia ruim. Então, Jó está lá, queridos. Jó, ele amanheceu bem, ele amanheceu rico, ele amanheceu muito bem. Mas agora o inimigo começa a trabalhar. Às vezes vocês mesmos que se batizaram na semana passada, né? Eu não estou vendo uns aqui, né? Então quando o inimigo vem, sabe, é o momento da gente ficar firme. Então Jó, ele levanta, ele está o que, igreja? Rico, com saúde. Mas começa a chegar as mais notícias. E chega um e começa a falar, versículo 16: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo caiu e queimou a ovelha e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te as novas. Então Jó levanta, achando que vai ser um dia normal, um dia perfeito, um dia, e começa a chegar as mais notícias. E sempre o inimigo deixava né? Sabe aquela pessoa que chega para você sempre com uma má notícia? Só eu escapei para trazer-te as novas. E a Bíblia não vai nos dizer que esse não estava nem terminando, chega o outro. Quer dizer, queridos, acho que foi em horas, acho que foi em meia hora. Isso vai perdendo tudo. Versículo 17: estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te as boas novas. Sabe quando você recebe uma notícia ruim? Sabe, que você começa a tremer? Que já aconteceu isso? Né? A gente recebe uma notícia ruim, parece que o joelho vai, né? Você vai ficando assim. Porque era uma notícia atrás da outra, E nesse momento Jó, ele vai recebendo aquelas notícias, a perda. Sabe, eu imagino Jó assim, ficando um pouco fraco. Só que não era só isso, não era só a área financeira, não era só as riquezas de Jó. O inimigo, ele queria mais, ele queria lutar mais. E aí ele vai dizer aqui, versículo 18: estando este ainda falando, veio outro e disse. Quando Jó, eu imagino, igreja, que quando Jó ele começa a receber as coisas, as tristes notícias, as piores notícias, eu imagino que Jó vai indo até o momento em que Jó ele cai de joelho. Ele ouviu tanto, do momento para outro, sabe, de uma hora, ele acabou tudo que ele tinha acabou. Então Jó, ele vai, sabe, e ele cai de joelho. Mas quando ele cai de joelho, o inimigo vem com uma outra. O inimigo vai mexer na família. Primeiro ele mexe na área financeira,
Depois ele toca na família. Olha, estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te as novas. Então acabou toda a riqueza de Jó em minutos. Mas agora eu vou mais fundo, agora eu vou tocar na família. E por que dá para perceber que Jó estava já no chão? Porque ele diz aqui no versículo 20, ó: então Jó se levantou. Amém? Amém, igreja? Jó se levantou. Então ele estava, quando ele ouviu todas as notícias terríveis, ele vai para o chão, ele não aguenta. A perna começa a tremer, o joelho começa a desfalecer e ele vai para o chão. Mas quando ele está no chão, chega o outro e fala: olha, os seus filhos estavam comendo na casa do primogênito, mas agora veio um vento, tocou na casa, a casa caiu sobre eles e todos morreram, e só eu escapei. Mas quando esse último faz isso, que Jó já está no chão, nos diz a palavra do Senhor: então Jó se levantou. Repita comigo: Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Presta atenção, quando Jó está no chão, que vem a última notícia, que fala dos filhos, que todos morreram, 10 filhos, morreram tudo de uma vez. Jó se levanta, e aquilo queria dizer: eu não vou ficar prostrado diante dessa situação, eu vou me levantar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei, sabe, o que está acontecendo na tua vida, eu não sei os ventos que têm vindo sobre a tua vida, mas é hora de se levantar. É hora de se levantar e olhar para o céu. É hora de dizer: eu sei que eu tenho um Deus, eu vou me levantar. Ele se levantou, ele raspou a cabeça. Raspar a cabeça quer dizer: olha, essas notícias terríveis não vai me afastar do meu Deus, eu vou continuar firme. Colocou o manto e ele vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do... Tem crente adorador aqui? Tem crente que adora, nos momentos difíceis, no momento em que o inimigo se levanta. É porque nesse momento, igreja, que a gente tem que estar firme. É nesse momento que a gente tem que olhar para o céu. É nesse momento que o nosso socorro vem. Jó: eu não vou me prostrar diante dessa situação. Ele se levanta, ele se arruma, e agora ele vai se prostrar. Mas olha que coisa tremenda: lançou em terra e adorou. Está entendendo a palavra aí? Fala, pensa, tem adorador aí? Esse que está pertinho de você é adorador e adoradora? Amém? Glória a Deus. Pastor, o negócio está pesado, mas eu estou firme. O negócio está terrível, mas eu estou firme. Jó não abriu a boca para falar contra o Senhor. Perdeu da riqueza de um momento para outro, perdeu os filhos de um momento para outro. Mas o inimigo, ele continua. Não pensa que estou indo na igreja e vai melhorar. Se você não orar amanhã, você tem que orar aqui na igreja, você tem que orar na tua casa, você tem que orar de noite, de manhã, você tem que jejuar, porque o inimigo, ele não para, ele vai tentar. Amém? Amém? Amém.
Glória a Deus, glória a Deus. Aí o inimigo vai novamente na presença de Deus. Agora sim, o capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor disse, e respondeu, e o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda, olha só, retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. O inimigo ele joga as bombas dele e ele fica olhando. Essa vai cair, aquele vai cair. Jó não caiu. Quem é como Jó aqui? Dá glória a Deus. Sabe? Jó não caiu. E o inimigo vai novamente. Quando o Senhor falou, tu viste? Meu servo Jó, será que o Senhor pode falar isso de nós? Será que o Senhor pode falar isso da pastora Dalva? Não sei. Será que o Senhor pode falar isso dos pastores, do evangelista, da igreja? Observaste tu? Amém? O meu servo? Observaste tu a minha serva? E o inimigo vai olhar e vai dizer, pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela tua vida. Eu mexi nas finanças dele, eu mexi nos seus filhos, na família, mas agora deixa eu mexer agora no corpo dele. Deixa eu mexer. E ele vem, e quando ele vem, no versículo 7 do capítulo 2, então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de uma chagas maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó foi deitar, e quando Jó acorda, ele começa a ver que no corpo dele começa a nascer tumores, e o corpo dele agora está cheio de tumores, e aqueles tumores começam a se abrir, e o pus começa a sair, e do alto da cabeça às pontas dos pés de Jó, tinha isso, esse ferimento, essa chaga. E nos diz a palavra do Senhor aqui, louvado seja o nome do Senhor, que Jó agora, o sofrimento é tão grande, que ele vai sentar numa cinza, né? Devia ter uma química, né, pastor? A cinza assim, que aliviava um pouco ali, aquele sofrimento dele. E ele pega um caco de telha, e ele começa a coçar. Sabe aquele ferimento que coça? E quando você coça, sai sangue, sai pus? Assim era Jó. Acaba tudo, igreja. Mas Jó continuou sentado na cinza. Já não tinha mais nada, já não tinha mais filhos, já não tinha mais bens materiais. Agora a doença, ele estava perdendo a saúde agora. E ele senta ali naquela cinza. Ele pega um caco de telha, ele começa a se coçar com aquele taco de telha, mas ele continua adorando a Deus. Ele continua. Eu imagino que Jó, ele olha para o alto, e quando ele olha para o alto, ele glorifica o nome do Senhor. Amados, tem vezes que nós não sentimos, não entendemos o que nós passamos. Tem momentos que a gente está passando uma luta e a gente não entende. Então, se você não entende, glorifica Ele, aleluia. Ele não vai deixar você morrer, Ele não vai deixar você nessa luta. Glorifica Ele. Olha, pastor, eu não entendo o que está acontecendo comigo, mas glorifica Ele, porque você vai ser vitorioso, você vai ser vitoriosa. Ele está te contemplando, Ele está olhando, Ele está dizendo para o inimigo: está vendo ali a minha serva? Está vendo ali o meu servo? Ele está dizendo isso. Mas o inimigo, ele vai. E quem é que o inimigo vai usar agora? A esposa de Jó.
Quem sabe a fé dele estava firme, e a fé dela lá. Então o que ela diz aqui? Olha, no versículo 3 do capítulo 2, capítulo 2, versículo 9, essa luz. Então a sua mulher disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus amaldiçoe Deus Sabe aquela pessoa, aquele parente, aquele amigo, que quando você está passando uma dificuldade, você não é crente? Vem jogar na cara da gente, né, pastor? Você não serve a Deus? Você é crente, você serve a Deus. Então a mulher agora vai olhar para ele e vai dizer: você ainda é sincero? Olha a situação que a gente está passando. Nós perdemos nossos filhos, nós perdemos os nossos bens, você perdeu a saúde. Então amaldiçoa teu Deus logo e morre, homem. Só que esse homem levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele levanta e ele diz: mas ele disse: como fala qualquer doida, assim fala tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Você está ficando doida. Quem ouviu a peça aqui? Você está ficando doida. Deus deu tanto para a gente. Agora que a situação está um pouquinho difícil, eu vou negar o Deus a quem eu sirvo? De maneira alguma. E só continuou ali. E o inimigo, ele fica ali, pensando, o inimigo fica ali olhando. Não, ele vai murmurar contra Deus, ele vai falar alguma coisa errada, olha, vai acontecer alguma coisa, o inimigo fica ali. Mas quando você dobra o teu joelho, mesmo em situações difíceis, glorifica o nome do Senhor, o inimigo é destruído em nome de Jesus. O inimigo cai por terra, ele cai por terra. Ele está olhando para mim, ele está olhando para você, ele está querendo achar uma brecha em mim, uma brecha em você. Mas quando você glorifica a Deus, ele perde a força e ele cai por terra. E Jó está ali, igreja. Louvado seja Deus. Aquele grande homem, aquele homem que tinha tudo, não tem mais nada. Aquele homem que tinha 10 filhos, não tem mais. Aquele homem que tinha, muita riqueza, não tem mais. Aquele homem que tinha saúde, não tem mais. Mas ele continua adorando o Senhor. Ele continua buscando, ele continua glorificando, ele continua exaltando o nome do Senhor. Mas agora vai vir 3 amigos, muito amigos, sabe? Versículo 20. Versículo 11: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, e aí está o nome dos amigos, e consertaram juntamente, vieram condoer-se dele, consolá-lo, e levantando de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto, sobre a cabeça lançaram o pó, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe falava palavra alguma, porque via a dor que era muito grande. Vem esses 3 amigos. Quem sabe esses 3 amigos estavam acostumados a ir para os banquetes que Jó, oferecia. E agora eles ficam sabendo, eles vão lá, nossa, mas estou sabendo que Jó, o negócio lá está meio feio, vamos lá. E quando eles chegam lá, eles olham, e eles não conseguem abrir a boca para falar com Jó, porque Jó está sentado na cinza, Jó está se coçando com um pedaço de telha, e ele vai ficar durante 7 anos, dia e noite, e eles não tiveram palavras para chegar e falar. Mas passando esses dias, eles começam a falar.
Depois, se você quiser ler o livro de Jó, que você vai ver, né? Nós não podemos passar tudo, senão as horas não permitem. Mas, queridos, e eles começam a olhar para Jó e falar: Jó, para você estar assim, Deus te abandonou. E se Deus te abandonou, é porque você cometeu algum pecado. Você pecou, Jó. Já repararam aquelas pessoas que vêm na casa da gente quando a gente não está muito bem? Em vez da pessoa chegar e falar: eu vou orar, vamos orar junto, vamos se zoar. Ó, você não fez nenhuma coisa errada, não? Você não fez nada errado, né, pastor Manuel? Então a pessoa, ela quer achar algum pecado em você. Não, está acontecendo isso porque você fez alguma coisa errada. Mas Jó não tinha feito nada errado. E os inimigos e os amigos, que antes eram amigos quando estava tudo bem, começa, leia em Jó. Leia em Jó. Vem comigo aqui no capítulo 19, vamos lá. Posso ouvir um glória a Deus? No capítulo 19, Jó está se queixando. E no versículo 14, ele vai dizer o seguinte: os meus parentes me deixaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos, aqueles que trabalhavam para ele, as minhas servas, me reputaram como estrangeiro, vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca, ele chamava e ninguém vinha. O meu bafo se fez estranho à minha mulher. Ele tinha um mau hálito tão terrível, tão terrível, tão terrível, que nem a mulher queria chegar perto. Amém? Nem ela queria chegar perto. A minha súplica aos meus filhos do meu corpo, até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todo homem do meu secreto, o conselho me abominam, e até quem eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus olhos. Imagina como é que ele estava. Aí ele vai dizer aqui no versículo 21, eu estou no capítulo 19, versículo 21. Compadecei-vos de mim, amigo meu, compadecei-vos de mim, porque a mão do Senhor me tocou. E no versículo, por que me persegues assim? Deus, e da minha carne vos não fartais. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem no livro. Se Jó pudesse saber, né? Que hoje no século 21, a gente está falando da história dele. Quem dera que a minha história fosse escrita no livro. E foi. E foi, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E com pena de ferro e com chumbo, para sempre fosse esculpida na rocha. E vem o versículo que eu mais amo, o versículo 25, porque ele diz assim: porque eu sei, aleluia, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendo, mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E ele diz aqui no versículo 27: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outro. Eu não vou morrer e vou reencarnar, não, sou eu mesmo. Amém? O homem estava sem nada, o homem estava lá acabado, mas ele dizia: eu sei que ele vive, eu sei que ele vai se levantar, eu sei que ele vai se levantar e me abençoar. E eu imagino Jó olhando assim para a pele dele, olhando para a carne dele, aquele braço, aquele corpo totalmente destruído. E ele dizia: o meu Redentor
vive. Amém? E isso vai mudar. O meu Redentor vivo, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outro verão. Por isso o meu coração se consome dentro de mim. Ele tinha certeza que o Deus dele ia se levantar. Amém? O Deus de Jó se levantou. O teu Deus está se levantando. Aleluia. O Deus que você serve tem visto o quanto você tem orado, o quanto você tem chorado. O Deus que você serve tem visto, que tem falado: Senhor, eu entreguei nas tuas mãos essa situação, eu não posso fazer mais nada, mas eu creio em Ti, eu confio em Ti. Senhor, essa semana foi uma semana difícil, mas está chegando uma nova semana aí, e eu tenho certeza que nessa nova semana o Senhor se levantar em meu favor. Igreja, em nome de Jesus, tenha certeza, vai vir uma semana diferente. Vai vir uma semana poderosa, vai vir uma semana que o Deus a quem você serve se levantará em teu favor. Dá um glória junto com aleluia. Glorifica Ele, porque Ele se levanta para acudir aqueles que servem a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos terminando, vamos para o capítulo 42. Aleluia. Jó capítulo 42. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Eu te amo, Senhor. No capítulo 42, Jó começa a falar com o Senhor. E ele diz para o Senhor: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Versículo 4: escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus olhos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amados, às vezes quando Deus permite uma situação, não é porque Ele não é ruim, não é porque Ele não está nem aí com você. Às vezes quando Deus permite uma situação na minha vida, na tua vida, é porque Ele quer que nós chegamos mais diante dEle. Porque quando está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas às vezes quando o negócio está meio apertado, você jejua mais, sim ou não? Quem jejua mais aqui? A gente vai orar mais, a gente vai buscar mais, nós dobramos mais o nosso joelho, nós clamamos mais e nós sentimos mais a presença de Deus. Amém? Então quando Ele permite, Ele não permite para o meu mal, Ele não permite para o teu mal, não. Ele vai mudando, Jó. Você vê que Jó fala assim: ó, antes eu te ouvia, mas agora eu te vejo. Aleluia. Antes eu só te ouvia, mas agora eu te vejo completo. Então às vezes quando o Senhor nos permite algo, nunca pergunta o porquê, mas sim para quê. Vamos terminar? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10 vai dizer assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Há uma mudança aqui, em nome de Jesus. Tem cativeiro sendo virado. Amém? Se fosse você, eu aumentava esse glória a Deus aí, ó. Porque, ó, eu também posso. Tem cativeiro mudado. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Jó poderia dizer que eles só vieram, só falaram mal de mim, só falaram que eu estava em pecado, eu não vou orar por eles não. Mas o Senhor falou: não, ora por eles. Ora pelos seus inimigos. É difícil, pastora, ora. Amém? Ora. O Senhor falou: ora por eles, Jó. E Jó agora levanta. Eu imagino, pastora Neuda, Jó se levantando assim, pastor Vital, sabe?
daquela cinza, todo cheio de lepra, todo cheio, e colocando aquelas mãos assim, ó. E os amigos assim, com muito medo, porque o Senhor falou que ia dar cabo dos amigos deles, se eles não fossem falar com Jó. Jó, levanta e ore por eles, senão eu vou matá-los. Jó se levanta com aquela mão, sabe, toda machucada, cheia de tumores. Ele ora, e é o que nos diz aqui: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro. Deus restituiu tudo que ele tinha perdido. Eu profetizo isso na tua vida, amém? Eu sei que o Senhor nesse ano já restituiu saúde. Eu sei que nesse ano que nós passamos, o Senhor restituiu muita coisa. Aí ele vai dando tudo aquilo que Jó perdeu. E ele diz assim, olha, e acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto ele possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e irmãs, e todos quanto antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram com ele, e consolaram de todo mal. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um deles um pendente de ouro. No versículo 12, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Houve uma restituição. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui, olha, porque teve 14 mil ovelhas, ele tinha 7 mil, agora ele tem 14 mil, ó. Vai recebendo aí, igreja, vai recebendo aí, ó. 6 mil camelos, ele tinha 3. 1000 juntas de bois, ele tinha 500. 1000 jumentas, ele tinha 500. Ah, pastor, e a família? A família também, ó. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Aquele que eles perderam, ele ressuscitou. E chamou o nome da primeira Zemina, o nome da outra Quécia, o nome da terceira Queren, Abuque, e em toda a terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E depois disso, depois daquela situação, viveu Jó 140 anos. Nós não chegamos até lá, né? Era naquele tempo, ó. E viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Houve uma restituição. Eu não sei o que você tem clamado a Deus, mas eu creio que até o final deste ano, Deus pode te dar, Deus pode te restituir, amém? E nós falamos que nós íamos, sabe, abençoar, nós íamos te ungir, e nós vamos te ungir, né? Antes de terminar, tá? Os pastores vão estar aqui na frente, todos os pastores, e nós vamos te ungir. Mas eu quero dizer para você, igreja, que quando você coloca algo nas mãos do Senhor, não pense que você colocou algo na mão de um homem ou de uma mulher, porque o homem e a mulher, a gente podemos falhar, né? Ah, não, mas colocou algo no nome, sabe, de uma imagem de escultura. Pode falhar. Mas quando a gente coloca algo nas mãos de Deus, pode esperar. Pode esperar. Às vezes não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo dele. Mas ele ele não deixa, ele não esquece. Vocês todos, a maioria daqui,
sabe do meu testemunho, sim ou não? Tinha perdido um filho há 43 anos atrás, que tinha ido embora. E o Senhor usou um profeta aqui na igreja. E esse profeta falou o seguinte para mim, eu sentado aí no banco: pastora Dalva, tem algo na tua vida, algo, há anos, e a senhora acha que não vai acontecer, mas Deus está trazendo de volta. Prepara-te para uma grande surpresa da parte de Deus. E eu dizia, conversava com o Diogo e falava com ele, e eu dizia para o Diogo: olha, de 99,99% não vai acontecer, mas Ele é Deus. E lá no meu fundo, no fundo de mim, eu começava assim, olhava e falava: meu Deus, onde será que Ele está? Será que Ele está vivo? Será que Ele está morto? Será que Ele está passando? Será que Ele passou fome? Será que Ele passou frio? A gente sempre vai: onde está? Eu não sabia que era na Bahia, Mato Verde era só isso que eu sabia. Naquele tempo a internet não estava tão boa assim, né? Não tinha. Mas o nosso Deus já sabia. Amém. E quando eu vi aquela profecia, eu achei que era algo para a igreja, né? Deus sempre está falando, graças a Deus, da igreja. Mas aquela profecia aconteceu. E você que é novo, você que não estava aqui quando eu contei o testemunho, quando chegou numa terça-feira e o pastor Diogo chegou em casa e falou para mim: mãe, senta aí que eu quero falar com a senhora. Aí eu já, quando ele manda eu sentar, eu falei: deve ser uma notícia ruim. Aí eu já comecei: fala, Diogo, fala. Não, mãe, senta aí. Ele ficou um pouco preocupado comigo. Aí o Diogo começou a falar. Eu falei: Diogo, aconteceu alguma coisa com a igreja? Aconteceu alguma coisa com você? Fala, Diogo. O Diogo procurando palavras. Ele: não, mãe. Até ele falou: ó, uma moça procurou a Camila. Eu: que Camila? A pastora Camila? Não, mãe, a Mila. Tem 3 Camilas, né? E perguntando da senhora. E quando a Camila ficou sabendo, a Camila mandou para mim. E eu comecei a falar com ela. E eu falei: está procurando uma Dalva Ferreira da Roça que mora em Carapicuíba? E ela: tô. Por quê? Porque ela tem um filho que está procurando ela há muitos e muitos e muitos anos. Glória a Deus. E o Diogo começou a falar com a Gabriela. Hoje, infelizmente, né? Bênção para ela, que Deus abençoou, né? Ela vai começar um trabalho maravilhoso. E ela não pode estar aqui, mas ela vai vir. E o Diogo me mostrou a foto que a moça deu para ele. E quando eu vi a foto, eu voltei lá, ó, 43 anos atrás. Falei: é o Hermes. Aí o Diogo falou: mãe, ó, até o meu olho e o olho dele é igual. Ó aqui a sobrancelha. E aí começou a igreja, o coração assim bater. No outro dia eu levantei bem cedo, fui lá na casa da Neuza, mostrei a foto. Tá lembrando de alguém parecido? E ela dizia: não. Eu falei: é o Hermes, o filho do Machado, né? Que meu ex-marido chamava Machado. Machado não, Valdelício Pereira Machado, mas a gente chamava ele pelo apelido. E foi dando, pegando. Diogo conversou com o Hermes, marcou um dia da gente ter uma chamada de vídeo.
E na chamada de vídeo eu tomei muito chá de maracujá. Oramos muito, a pastora orou muito por mim. E era às 3 horas da tarde. Quando chegou 3 horas da tarde, o Diogo: mãe, é a hora. Eu, Diogo, eu vou ficar sentado aqui na cama, fala com ele primeiro. Aí o Diogo começou a falar com ele, e eu ficava olhando assim para ver como que ele é. Aí depois o Diogo: mãe, você vai falar com ele? Eu falei: vou. E quando eu fiquei na frente ali de celular, e ele também, né, filho? Não tinha palavras. Não tinha palavras. Eu acho assim que o amor de uma mãe, o amor de uma mulher que teme a Deus, primeiro é dele, ele em primeiro lugar. Mas no segundo vem os filhos. E quando eu olhei para o Hermes olhou para mim, e eu: tudo bem? E ele: agora sim. E aí Deus começou a trabalhar. E o que foi muito lindo, que ela, né, e a Margarida, esposa do Hermes, a última vez que foram mexer para nos encontrar, era o Dia das Mães. Foi no domingo do Dia das Mães. Aleluia, que presente, né? E no dia 29 de junho, nós estávamos tomando um carro 6 horas da manhã para ir lá em Minas, na cidade dele. Ficamos 24 horas só. Foi rápido. Mas hoje, porque o Senhor, quando Ele começa, Ele não dá aquilo que você tinha. Você já reparou aqui? Jó tinha 1000 camelos. Deus deu quanto? 2000. Então Deus dá muito mais. Então eu fui lá, e nós fomos lá, e se abraçamos, e foi muito bom, foi muito gostoso. Trouxe as fotos, coloquei as fotos aqui, vocês viram. Mas nessa semana Deus me deu mais presente, que a vinda do meu filho e da minha nora aqui. E eu quero recebê-los. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Adore a Ele, adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus. Se coloca em pé e adore a Ele. Roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite e minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Vem cá, Diogão, vem cá. Como é bom orar agora e dizer: Senhor, abençoe meus 2 filhos. Como é bom. Como eu vou poder apresentar os 2, a nora. Então eu digo para você, igreja, que vem os momentos difíceis, sim, mas quando nós ficamos firmes, o Senhor olha para nós e Ele restitui algo que havia perdido, algo que, né? Ontem Ele falou alguma coisa lá, né, no grupo e ontem nós reunimos a família inteira, fizemos um churrasquinho ali, e reunimos a família inteira, né, para conhecê-lo, os mais novos, e ele conhecer a família, muita gente, né? E é
É isso aí. Você pode dizer, você pode sabe, olhar para a tua pastora hoje e olhar para você e dizer: eu vou conseguir, porque a minha pastora é o meu exemplo. Tá? Eu falei para ele, ontem ele falou, pastor Johnny, aí hoje ele falou: ai, pastora na igreja, ô mãe. Falei: não, você não vai falar nada não, mas ele quer falar um pouquinho. Gente, poucas palavras, que não tem nem como falar. Mas, gente, agradeço a Deus demais ter feito esse reencontro, que em muitos momentos eu tinha esperança, outros momentos não tinha esperança. Aí, de vez em quando eu via assistia na televisão, a mãe encontrando o filho, ou o filho encontrando a mãe com os seus 30, 40 anos, eu dizia assim: por que eu não encontro a minha? Eu procurava, mas não achava local, não achava esperança, sabe? Mas sempre eu ainda procurava. Chegou uns momentos que eu pensava, dizia assim: não, vou desistir, não conto mais não. Mas parece que Deus dizia: não desiste. E juntava minha esposa, e dava muita força. E está no lugar de sobrinha, chama Gabriela, que também procurou, chegou um ponto que ela pensou em desistir, mas junto com a tia, disse: não, vamos procurar mais um pouco. E Deus deu essa benção, e hoje nós estamos aqui juntos. Então, agradecer a Deus, e quem tem fé, gente, nunca desiste, que Ele está aí para poder fazer os milagres e fazer a parte dele e nós fazer a nossa também, gente. Amém. 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 Depois de 43 anos, aconteceu um milagre. Então, olha, Deus tem vitória para vocês, tá? Deus vai restituir, e não vai vir igual não, vai vir muito mais, né? Eu nunca, até maio, até dia 10 de maio, eu nunca podia imaginar que um dia meu filho e minha nora estaria aqui na igreja qual o Senhor nos concedeu para cuidar, né, pastor? Gente, esqueci de agradecer a família que me recebeu de braço aberto, com carinho e muito carinho. Amém. Deus abençoe, filho. Quarta-feira, né, eles estão indo. Mas eu já falei que em abril eu estou lá e vai ser assim agora.